Vamos fazer uma análise da palavra entendimento à luz da Bíblia, segundo a palavra de Deus. O primeiro exemplo bíblico que vamos pegar se encontra no livro de Provérbios, do capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então vamos prestar atenção no primeiro ensinamento nesse texto bíblico. No versículo 3 diz assim: E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. A Bíblia aqui está destacando a importância do crente ter entendimento. Essa análise que nós estamos fazendo hoje sobre a palavra entendimento, na palavra de Deus nos mostra a importância do entendimento para o cristão, para todo crente. Tanto que diz, se clamares por entendimento. Nós precisamos ter entendimento que vem de Deus. Precisamos pedir a Deus esse entendimento para a nossa vida diária, para o nosso relacionamento com Deus e para entendermos a palavra do Senhor. Um outro exemplo que podemos destacar se encontra em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Podemos observar aqui mais uma vez a importância da palavra entendimento na Bíblia. Aqui ele diz o quê? Deus te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. E qual o objetivo do entendimento que Deus dá? E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Deus nos dá entendimento para guardarmos a sua palavra. Como vamos guardar a palavra se não entendermos ela? Como pode um crente guardar a palavra de Deus se ele não entender o que a palavra de Deus está ensinando a ele? Então aqui está dizendo que tem um objetivo de termos entendimento que vem do Senhor, para guardar a lei do Senhor teu Deus. Mais uma vez aqui nós vemos a importância de ter o entendimento na Bíblia. Nós precisamos de entendimento para não deturparmos a palavra de Deus e darmos uma interpretação errada, equivocada do que a Bíblia nos diz. Muitas pessoas estão cometendo esse erro, dizendo e citando versículos bíblicos de forma equivocada, colocando a palavra de uma forma errada, que não é de acordo com o que realmente o texto está querendo nos ensinar. Nós podemos, infelizmente, ver pregadores ensinando, falando da Bíblia totalmente fora de contexto, de uma forma totalmente equivocada e deturpada do que verdadeiramente a Bíblia ensina. Falta entendimento. Por isso, lá em Provérbios, do capítulo 2, diz o quê? Se clamares por entendimento. Nós precisamos que o Senhor nos dê a cada dia mais e mais entendimento para compreendermos a sua lei, para compreendermos a sua palavra e para obedecermos a sua palavra. Um outro exemplo da importância do entendimento. Também quando estivermos passando por algum problema e não estamos entendendo o porquê,
e como vamos sair daquela situação. Vamos lá para o texto bíblico? Em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A Bíblia nos adverte a não nos estribar no nosso próprio entendimento. O que o crente precisa é buscar entendimento que vem de Deus, segundo a palavra, à luz da Bíblia, para que ele possa compreender certas situações que ele está passando e achar e encontrar a solução na direção de Deus. Então ele não pode ir pelo que ele está interpretando, pelo que ele está entendendo da situação ou do problema ao qual ele está vivendo. Ele tem que buscar de Deus entendimento, como disse lá em Provérbios capítulo 2, se clamares por entendimento. Há situações em que o cristão se encontra passando por uma luta, por uma grande tribulação. Primeiro ele tem que entender o porquê daquilo, como lidar com aquela situação e como encontrar a solução. Mas esse entendimento, só quem pode te dar é o Senhor. Por isso você tem que clamar mesmo a Deus pelo entendimento que a palavra de Deus nos ensina. Agora vamos ver um outro exemplo na Bíblia da palavra entendimento, já agora no Novo Testamento. Vamos lá ver em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha a importância que a Bíblia nos mostra e dá nessa palavra que estamos analisando no dia de hoje, palavra entendimento. Vimos no Antigo Testamento, várias vezes a Bíblia falando sobre entendimento, e agora que estamos no Novo Testamento, mais uma vez a importância da palavra entendimento, que o apóstolo Paulo diz: porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, o que a gente aprende com isso? Que o cristão precisa entender, discernir as situações a qual ele está passando e o que ele está vivendo, para que ele possa ter uma vida cristã saudável. Porque o crente ele não pode ficar sem entender o que ele está vivendo, o que ele está passando, os problemas que ele enfrenta, como enfrentar esses problemas, de que maneira ele vai agir. Ele precisa do entendimento, como o apóstolo Paulo acabou de falar aqui em 2 Timóteo 2,7. O Senhor te dará entendimento em tudo. É o nosso dever buscar de Deus, aos pés do Senhor, este entendimento, para que a gente não fique em trevas, para que a gente não fique confuso, para que a gente não entre numa ciranda ou até mesmo em desespero, sem saber o que fazer. Buscando sempre a direção de Deus. Entender e buscar a direção de Deus é o caminho quando o crente está passando por uma tribulação, por um problema difícil, um problema muitas vezes que, humanamente falando, não tem jeito, mas entender como está acontecendo isso e o porquê desse problema e buscar entendimento para que possa lidar com aquele problema, para que possa tratar daquele problema à luz da Bíblia, aos pés do Senhor, no relacionamento com Deus. Porque muitas das vezes a pessoa vai no seu próprio entendimento e faz aquilo que dá na sua cabeça. E aí ela acaba errando e a situação ficando cada vez pior. Então o caminho para toda e qualquer tribulação que nós cristãos venhamos a passar, o caminho é buscar a Deus entendimento, é buscar de Deus como resolver o problema e sair daquela situação. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui também um outro exemplo da palavra de Deus sobre
entendimento que se encontra no Salmo 18, no versículo 28. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Deus é quem acende a nossa candeia. E só Ele pode iluminar as nossas trevas. Se estamos passando por uma situação de tribulação, de luta, e estamos com o nosso entendimento em trevas, precisamos pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento. Precisamos pedir a Deus que ilumine as nossas trevas, para que não fiquemos na confusão. Porque quando o crente deixa de buscar entendimento da parte de Deus, ele fica em confusão. Ele fica turbado, ele fica sem paz, ele fica inseguro, ele fica com medo. Então, meus irmãos, mais uma vez podemos ver na palavra do Senhor a importância de buscarmos de Deus entendimento e que Ele nos ilumine para que a gente possa buscar cada dia mais aos pés do Senhor entendimento e direcionamento para a nossa vida e para termos um bom relacionamento com Deus. E para finalizar, temos mais um versículo aqui da palavra do Senhor que se encontra em Efésios, no capítulo 1, o versículo 18. Diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quando paramos para analisar esse versículo, nós vemos a profundidade do que apóstolo Paulo está falando aqui. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Quando a gente fala olhos, nos vem a ideia de que enxergar, ver. Se nós não estamos compreendendo e não estamos enxergando o que a gente está vivendo, a situação em que estamos passando, estamos sofrendo, o problema que estamos vivendo, precisamos pedir esse entendimento, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Precisamos enxergar a situação primeiro. Enxergar e pedir que o Senhor nos dê o entendimento da situação, para que a gente possa buscar a solução aos pés do Senhor. E é muito profundo quando o apóstolo Paulo diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento, ele é importantíssimo para o nosso bom relacionamento com Deus e também para enfrentarmos as situações e os problemas da vida e a nossa vida diária, a nossa vida na família, a nossa vida no trabalho, e seja qual for a área da nossa vida, a gente precisa muito de buscar do Senhor, aos pés do Senhor, entendimento e enxergar a situação, compreender ela, para que o Senhor venha nos esclarecer. E a partir do momento que a gente é esclarecido, então o Senhor vai nos dando as diretrizes de como sair dessa situação, vai nos dando direcionamento do que fazer e como fazer. Por isso, a importância de buscarmos esse entendimento a cada dia, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, no nosso relacionamento no trabalho, na nossa vida diária. E aqui, quando ele diz: para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, meus irmãos, saber qual é a esperança da sua vocação, isso é importante. O crente precisa entender que ele é luz nesse mundo de trevas. O crente precisa entender que ele é vocacionado, ele é chamado por Deus para ser luz aonde ele está, para iluminar, para ser um exemplo, para ser uma testemunha fiel e verdadeira e autêntica do Senhor Jesus e da sua palavra. A vida do cristão tem que refletir o verdadeiro evangelho de Jesus. Estamos vivendo
infelizmente, num tempo, numa época, aonde não se consegue distinguir o falso do verdadeiro, devido à mistura, devido ao paganismo, devido à igreja querer se assemelhar ao mundo, querer se associar ao mundo. Não tem mais identificação, meus irmãos. E nós somos vocacionados. Aqui o apóstolo Paulo está falando, você precisa entender, você precisa saber qual é a esperança da sua vocação. A sua vocação é dar testemunho de Jesus, do Evangelho de Cristo. É ser luz, é se comportar de maneira a ser diferente. O crente tem que ser diferenciado. Ele não pode ser igual aos ímpios. Ele não pode ser igual aos incrédulos. Ele não pode ter comportamento igual, semelhante às pessoas do mundo, ao que eles fazem, ao que eles vivem, ao que eles defendem, ao que eles aceitam. Não. A igreja não pode viver às margens do mundo, do que o mundo é, do que o mundo dita. A igreja precisa ser diferente. O crente, na sua individualidade, onde ele estiver, onde ele for, ele tem que ser identificado como uma testemunha fiel e verdadeira. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo está falando, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você é um cidadão do céu. Você tem uma herança eterna e você tem que viver de acordo com isso. A tua vida, o teu posicionamento diante dos homens tem que ser pautado num compromisso, um comprometimento com a Bíblia, com o que a Bíblia diz. As pessoas não têm mais a referência do que é o cristão, aquele que é verdadeiro, aquele que tem compromisso com a palavra de Deus e não abre mão desse compromisso. O Evangelho de Jesus, ele tem que ser pregado através da nossa vida também. Não só apenas você chegar e dizer Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, transforma. As pessoas têm que ver que você é assim, que você é transformado, que você é diferente, que você dá fruto para Deus, que você é uma testemunha fiel, autêntica daquilo que a palavra de Deus diz. Ter esse entendimento do nosso compromisso com Deus, com a sua palavra, nós, com a nossa vida, precisamos exaltar, glorificar e honrar o nome do Senhor e a sua palavra. Que a cada dia possamos pedir isso a Deus. Senhor, me dá entendimento de como eu vou agir aonde eu estiver, de como eu vou sair de certas situações embaraçosas, de como eu vou me comportar diante dos outros. Eu preciso ser diferenciado, eu preciso de ser uma testemunha fiel. E vamos a cada dia nos lembrar e pedir a Deus, Senhor, me dá entendimento para ser uma testemunha melhor do teu nome e da tua palavra. Que Deus nos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.